Pois é, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que está assistindo aí a mais uma programação, entre todas as outras programações, entenda, a morte do cantor Neto, da banda Shalom, é um exemplo de tais coisas, da diferença de um traficante e de um ladrão, que eu só gostaria de ressaltar que ambas as partes são diferentes. Atenção, aqui no Brasil, a nossa justiça corrupta, a justiça chamada Justiça dos Estados brasileiro, o Ministério Público dos Estados, que responde de forma muito cruel a um pai de família. Tem uma lei que eu fiquei sabendo agora, muito cruel. Quando o pai biológico, os pais, o pai, a mãe, isso eu me refiro aos dois, não tem condições sociais e nem financeiras para tomar conta dos filhos, eles são, então, destituídos do poder familiar, correto, pessoal? Então, nessa destituição, os pais adotantes, a família que adota o seu filho, ou seus filhos em questão, ela pega a guarda dos meninos e, pela lei, não tem guarda compartilhada dos pais biológicos com os pais adotantes. Isso está gerando uma polêmica muito grande no nosso país. Eu espero que as autoridades tomem providências cabíveis a esse respeito, principalmente o Superior Tribunal Federal, e tomar posicionamento nessa questão ampla da psicologia familiar. Inclusive, tem afetado muitos casamentos devido a esse transtorno. Existem relatos de mulheres, mães de família, que, por causa disso, cometeram-se suicídio. É um relato muito forte, muito importante, a qual eu ressalvo que o traficante ele vive do dinheiro do tráfico. No caso, há muita diferença. Um bandido, quando cai numa penitenciária, numa cela prisional, o traficante ele luta contra o bandido, porque o traficante, querendo ou não, ele vive na honestidade da venda do tráfico de drogas. E o bandido vive do roubo, do assalto. Então, não tem como o povo brasileiro confundir bandido com traficante. É algo que eu não posso admitir, eu não posso aceitar. Totalmente são vidas opostas. Então, assim, é a mesma coisa daquele bandido burro que rouba o pobre, trabalhador e tudo mais, e o bandido rico, que são esses deputados, senadores que roubam através dos nossos impostos no Brasil. Então, há uma diferença. Os maiores bandidos estão na política do nosso país, do nosso Brasil. Os maiores bandidos são os da política, né? Da política nacional brasileira, aqui do Brasil. Então, você, internauta que está fora do Brasil, dentro do Brasil, e está assistindo essa programação, sabe que os maiores bandidos estão na política daqui do Brasil. Eu gostaria de fazer um ressalvo, inclusive, ao Ministério Público Federal sobre essas tais coisas e práticas erradas dentro da própria corporação da Polícia Militar dos Estados do Brasil. Está havendo facções criminosas dentro da própria Polícia Militar aqui no Brasil. Faço um apelo para o Ministério Público Federal para a investigação nesse caso. E faço novamente um apelo também para as denúncias contra as práticas de lavagem de dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem levado
bispos, pastores e ex-obreiros ao delírio, a doenças psicossomáticas, a doenças psicóticas, tem mexido com o psicológico das pessoas. O Edir Macedo, aliás, é um grande psicólogo, tem feito coisas que têm mexido com o psicológico das pessoas. Então, eu faço aqui uma denúncia contra as práticas erradas da Igreja Universal do Reino de Deus. Práticas essas que, se você der o dinheiro, porque Deus ele vai abrir a janela ou a porta do céu, e sabendo depois da campanha que ele disse, se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Quer dizer, então, há uma contradição muito forte em relação às pregações do bispo Edir Macedo, em relação à Bíblia Sagrada, jogando algo para ter um pretexto, para poder ter um argumento. Eu fico falando, e agora lá vem a fraude. Quando vem dizendo que vai levar o nome ao monte, e esse monte é o Monte Sinai, eu digo, lá vem a fraude, lá vem de novo roubalheira. Porque a pessoa abre os olhos, não só os olhos carnais, né, os nossos olhos que nós vemos, como os olhos espirituais, para enxergar as mentiras dentro da cúpula da Igreja Universal. E vem lá dos bastidores do bispo Romualdo Panseiro, do bispo Clodomir Santos, do bispo Guaraci também, e do bispo Macedo. Vem do alto. Inclusive, há relatos que o bispo Guaraci está arrependido, só que ele não tem forças para sair, porque ele não quer perder o alto salário que ele tem, e como braço direito, então, do bispo Edir Macedo. É incrível. Você vê como é que o dinheiro ele cega e o cargo forte que ele tem dentro da Universal. Então, o bispo Clodomir sabe que essas práticas são erradas e continua praticando. Ou seja, então, quando ele vier a morrer, ele dará conta, prestação de contas com Deus sobre as práticas erradas da Igreja Universal, a qual ele sabe. E existem gravações. Só que, para a segurança dele, porque ele é um ótimo amigo, né, está sendo mantida em segredo, para que não prejudique ele na própria Igreja Universal. Inclusive, nunca isso vai parar nas mãos do bispo Edir Macedo. Principalmente que nós protegemos o bispo Guaraci, por ele ser um homem de Deus, um homem forte com Deus, só que está cego espiritual, e sabe que essas práticas da Igreja Universal de arrecadação de dinheiro está errado diante de Deus, e sabe também que o bispo Edir Macedo vai dar conta das suas obras erradas, mas ele não pode fazer nada, porque ele não é o líder geral. Somente o Edir Macedo e o bispo Clodomir Santos que estão no comando geral da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, para que não prejudique a ele, e pessoas já disseram para mim dar dinheiro, já me ofereceram 200, 300, 500 mil reais, eu não vou dar esta gravação a ninguém. A ninguém, porque eu não vou prejudicar a imagem, a moral do bispo Guaraci, dos Santos. Jamais. E isso fique bem claro para todos os internautas. Aliás, quem estiver assistindo, uma vez, a dona Kátia, que é uma conhecida minha, falou, mas esses vídeos vão pela internet, vai ao ar. Se alguém, por exemplo, o bispo Macedo, alguém visualizar os seus vídeos e querer tirar o bispo Guaraci, eu falei,
Dona, não tem condição, porque eles não vão acreditar nas gravações que eu tenho, tá certo? Do bispo Guaraci, da Universal, a qual ele diz que está arrependido e que se ele pudesse, ele voltasse atrás. Só que ele não tanto, porque o salário dele é muito alto. Então, ele não divulgou valores, isso não divulgou na gravação, mas disse que está tentando ver um jeito, mas não consegue ver jeito para sair da Universal. E diz que o bispo Edir Macedo vai dar conta dos seus atos errados para prestação de contas para Jesus Cristo, pela alma dele, quando ele morrer, e sabe que ele está andando em caminhos errados. Polêmica, 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 Brasil. Aqui no nosso país, no Brasil, está rolando esse bafafá, como diz, né, o ditado popular, mas eu não entrego este áudio, ele está guardado. Atenção, bispo Guaraci, o senhor sabe muito bem o que o senhor andou falando da Igreja Universal, tá certo que todos que vão assistir a essa programação não vão acreditar no que eu tenho, vão achar que eu sou um maluco, ou vão achar que, como eles estão espalhando boatos sobre minha pessoa aí pelo Brasil afora e tudo mais. Eu não quero saber de represária, eu não quero saber de falar bem ou falar mal de mim, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Então, atenção vocês, amigos e amigas ouvintes, quando falarem mal ao meu respeito, a cúpula da Universal, eu não estou nem aí. Fala, não escuta aquele endemoniado, não escuta aqueles sem vergonha, aquele safado e tudo mais. Porque eu não estou nem aí. Aliás, eu quero exigir os meus direitos trabalhistas à Igreja Universal, exigir a minha fonte de trabalho, porque eu vivi pela Universal, eu cresci e vivi pela igreja. Eu não saí, não fui expulso da Igreja Universal. Deixando isso novamente esclarecido aos internautas. Eu saí por livre e espontânea vontade, porque eu mesmo quis sair. Ninguém me mandou embora por indisciplina. Aliás, eu fui obreiro por 5 anos e fui candidato a pastor auxiliar por 6 meses. Mas eu cheguei a pregar em núcleos. E desde os meus 14 anos que eu comecei a falar, a evangelizar, falar de Deus e fazer os meus trabalhos internos dentro da igreja. Por botar uma pessoa de 14 anos que não tem a idade suficiente para uma determinada função, aquela que se diz obra de Deus da igreja. E tudo isso pesa, há um peso sobre a Igreja Universal e os seus trabalhos errados. Inclusive, ultimamente, o bispo, que é o responsável, ele falou ao vivo na Record que agora a Igreja Universal, por causa dessas leis, estão proibindo garotos e garotas de menores a trabalhar dentro da obra da igreja. Agora, mas na época era permitido. Não é? Não é, bispo Guaraci? O senhor mesmo é prova disso, que na época era permitido. Não é, bispo Romualdo Panceró? O senhor que me conhece muito bem, da cidade de Barra Mansa, do interior, da cidade de Volta Redonda, do interior do Rio de Janeiro. Não é, seu bispo Romualdo? E agora, olha só onde o senhor está. E o senhor falou que ia comprar a Record, e a Record já era do Edir Macedo. Antes, inventou mentiras,
é blasfêmia contra Deus, principalmente. Falar mentiras. O senhor, aliás, o senhor bate recorde de passar, de blar os obreiros, passar a perna nos obreiros da igreja. Os obreiros ali que com tanto amor e com tanto carinho dedica dentro da obra de Deus. E o senhor, inclusive, exigiu com que cada obreiro tirasse R$ 2.000. Era uma vigília. Lá em Volta Redonda, a vigília, aparentemente muito bonita. Os hinos maravilhosos, bonitos, chamou a atenção. Inclusive, eu estava noivo nessa época de uma garota lá de Valença, né? Estava já o pastor preparando. E era para a gente ter ficado realmente noivos. Só que ela não decidiu firmar o namoro. Então, tudo isso foi planejado. Porque ficaram com raiva. Porque eu não quis pregar no núcleo. Ora, eu estava doente. Inclusive, eu falei com o Wellington Zerbato, que ele estava como pastor, já estava para ir embora para a África do Sul, o país da África, porque ele ia ser ibude lá fora do Brasil. Foi, inclusive, o pastor regional que mandou ele para lá, para a África, quando abriu o núcleo lá em Rio das Flores, na cidade do interior. Aí eu fui me dedicando à obra de Deus e comecei a me enfronhar na política. Né? Recentemente, eu estava como candidato a vereador da cidade de Valença, estado do Rio. Inclusive, trabalhei com um pouco mais adiante com o Aderli Valente, com a Denise Frossard, mas esquecendo que a gente deu o apoio e deu o suporte para o Marcelo Crivella, que hoje ele é prefeito do estado do Rio, prefeito da capital do Rio de Janeiro. Então, essas coisas, a Igreja Universal, com as suas mentiras, com os seus enganos, vai dar conta à Justiça Federal, aí do Rio de Janeiro. E eu venho abrir um inquérito por essa programação para que as autoridades e a Justiça Federal e o Ministério Público, inclusive, haja ao meu favor. Eu encerro essa programação com toda a dedicação aos obreiros da Universal, que não têm culpa. Aliás, são escravos da Universal, verdadeiros escravos, porque os pastores não tiram um dinheiro sequer, isso é verdade. Quando há aquela campanha política, por um exemplo, você, amigo e amiga internauta que assiste essa programação, fique sabendo que os pastores não tiram um dinheiro. As cestas básicas são doadas pelos obreiros. Um doa um pacote ou dois de arroz, o outro doa feijão, macarrão, e aí compra aquela pessoa que vai votar naquele candidato da Igreja Universal. É comprado com doações de alimentos, que não são os pastores que tiram dos seus bolsos, são os próprios obreiros da igreja, que são explorados a todo momento, os obreiros da Universal. Verdadeiros escravos e escravas, obreiros e obreiras da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sinto muito, mas eu tenho que dizer a verdade abertamente ao povo. Infelizmente, e isso é algo que está me indignando, pessoal. E eu venho dizer a todos os ouvintes nesse momento: saia da Matrix, saia da Universal, porque é uma ilusão que Deus vai abrir a porta, a janela do céu,
se você doar sua casa própria, o seu carro importado, enfim, tudo isso é ilusão. Aliás, quem tem depositado dinheiro no altar da Igreja Universal são os pobres, aqueles que não têm acesso às informações, aqueles que não têm acesso à internet em questão. Hoje quebrou o protocolo, porque até pessoas debaixo de um viaduto estão tendo acesso à internet, até pobre, de classe média baixa, está tendo acesso à internet. Então, graças à tecnologia e o acesso aos canais, por um exemplo, do YouTube e de outros canais pela internet que são abertos ao público, não no Brasil como fora do Brasil, as pessoas têm a verdadeira vontade de conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, que não está baseado nessa ganância do bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus e de outras igrejas universal e tantas outras igrejas que estão acompanhando a Igreja Universal e estão seguindo as práticas erradas, ou seja, os filhinhos da prática da heresia, que eu costumo dizer. As igrejas que estão tentando ser igual ao universal e não conseguem, nem no âmbito financeiro e nem no âmbito do luxo, do conforto que tem dentro da Igreja Universal. Então, ambos não caminham adequadamente. Então, as pessoas não querem imitar a fé do Edir Macedo, mas não conseguem, porque eles tentam ser igual à Igreja Universal, mas, infelizmente, não conseguem. Bom, de fato, é que não deixam de ser igrejas evangélicas também da mentira e da falsidade, do engano. Todos aqueles que praticam heresias são igrejas evangélicas do engano. Então, tudo eles querem vender. Olha, compre isso, compre livro, compre CD, compre tal, porque Deus vai abrir, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. E eles não vivem a verdadeira fé na palavra de Deus. A fé é a fé deles. É o que eles plantam e o que eles querem para eles, para se beneficiar, para andar em carro de luxo, para comprar mansões, para viver no conforto, mas só para os pastores. Isso só serve para os pastores, né? E os membros andam a pé, andam de ônibus, enfim. Aquelas coisas todas que vocês estão acostumados a ver nos outros vídeos e outros depoimentos de outras pessoas que falam a respeito contra a Igreja Universal. E tudo isso é a verdade. E eu estou aqui para afirmar também e para mencionar contra a Igreja Universal, porque essas práticas da Igreja Universal estão totalmente erradas. Totalmente erradas. E eu espero que vocês assistiram essa programação, dê o seu like aí no vídeo, ajude a divulgar os nossos vídeos pelo YouTube e pelas redes sociais. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos os internautas. Muito obrigado.